Festas e Eventos TV é um oferecimento de Centro Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE. Mais de 15 anos de experiência. 3384-6283. Olá, eu sou José Marques, apresentador do Festas e Eventos TV. Você está no interview e hoje eu vim visitar a clínica do Dr. João Hilgenfried. Estou aqui ao lado dele, vamos bater um papo sobre o mundo da estética, mas mais especificamente, Dr. João, eu queria falar sobre a cirurgia do nariz, que parece que é uma cirurgia que agora as pessoas estão fazendo mais, é verdade? É verdade. Sempre em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu gosto de salientar isso, né? Que é uma entidade que congrega os cirurgiões com formação sólida. Eu estou falando e quero falar então um pouco sobre as dúvidas que os pacientes normalmente têm com relação a essa cirurgia. A rinoplastia é uma cirurgia que é muito procurada. Cada vez mais nós podemos oferecer aos nossos pacientes uma segurança de resultado maior e por isso a procura aumentou bastante. E com qual idade se pode fazer essa cirurgia? Então, o importante é que a gente tenha um perfil psicológico bem traçado da paciente, mas a grosso modo, a partir dos 14 anos, nós podemos indicar a rinoplastia. Tanto para estética como para funcionar melhor a respiração? O que é mais procurado? Sem dúvida. Na verdade, o cirurgião plástico é mais procurado por questões estéticas, mas uma coisa não pode estar dissociada da outra. Via de regra, os pacientes têm algum tipo de dificuldade respiratória que nós podemos, sim, resolver, melhorar em conjunto com a cirurgia. Que é uma maravilha, né? Além da coisa estética, claro, também o funcional. Sem dúvida. Às vezes nós lançamos mão dos colegas otorrinolaringologistas, outras vezes nós mesmos podemos corrigir dependendo da extensão de gravidade de cada caso. E por que? Vamos falar da parte estética, então, pois que não. Mais nos interessa. Por qual motivo que a paciente ou a cliente te procura? Assim? O que incomoda ela no nariz para vir para cá? São as mais diversas queixas, né? Em geral, narizes grandes, narizes que não compõem bem com a face, ponta considerada larga. A paciente vem e fala assim, eu quero tirar a bolotinha da ponta do meu nariz, pontas do nariz caídas, né? Enfim, nós temos uma gama muito grande de queixas. Aqui, né? Um pouquinho mais aberto. As narinas um pouco mais abertas, nós temos características raciais ligadas à raça negra, que, por exemplo, nos conferem aos narizes uma largura maior na sua base e na ponta, que também são uma das queixas, já que o nosso país tem uma miscigenação enorme, né? Muito grande. E qual o tempo de cirurgia? Então, eu gostaria muito que a gente falasse um pouco da cirurgia atual. A cirurgia atual é uma cirurgia que nós chamamos cirurgia aberta. É uma cirurgia na qual nós lançamos mão de uma cicatriz na columela. A columela é esta parte aqui do nariz, certo, a que liga a ponta ao lábio. E por essa incisão nós conseguimos expor as estruturas nasais de uma maneira muito clara, de modo que nós temos uma cirurgia na qual nós vamos identificar os problemas, vamos enxergar o que estamos fazendo, de modo que é uma cirurgia muito mais precisa, com resultados... Dá para fazer uma base bem feita. Isso, nós temos então resultados muito mais previsíveis. Nós planejamos no pré-operatório a nossa cirurgia dentro das queixas da paciente, vemos se nós temos condições como profissionais de enfim, isso é importante, resolver, né, essas queixas, né? E estabelecemos um plano de trabalho prévio que será cumprido na sua íntegra durante a cirurgia aberta. Alguns chamam de cirurgia de precisão também. Então, essa cirurgia nos deixou muito mais à vontade. Essa técnica cirúrgica nos deixou muito mais à vontade. Que traz um resultado mais satisfatório. Mais satisfatório, enfim, né? Bacana. E quanto tempo mais ou menos de cirurgia? Em torno de 1 hora e 1h30. É uma cirurgia relativamente curta. E nesse tempo nós temos condições de fazer os enxertos necessários. Enxerto é pegar uma cartilagem, por exemplo, do septo nasal, colocá-la na ponta, levantando a ponta do nariz, corrigindo algumas imperfeições. Então não é uma cirurgia apenas que nós retiramos tecido, né? Nós acrescentamos, na medida da necessidade,
também enxertos cartilaginosos. E todo esse tecido e cartilagem tirado do próprio nariz? Do próprio nariz. Nós não gostamos. Ele tem material suficiente para fazer as readequações? Tem, sem dúvida nenhuma. Tem. Mesmo as rinoplastias ditas secundárias, ou seja, o paciente já fez uma cirurgia, não ficou muito satisfeita, nós temos condições de retirar então ainda a cartilagem e corrigir esses defeitos todos através desses enxertos quando necessário. E a recuperação? Então, a cirurgia do nariz é uma cirurgia que tem uma semana desagradável no seu pós-operatório. Nós não temos dor absolutamente nenhuma, mas temos um desconforto respiratório bastante grande. É como se esse nosso paciente estivesse muito gripado, muito resfriado, respirando com um pouco de dificuldade. Tem dor? Não tem dor nenhuma, absolutamente nenhuma. E isso é uma realidade, nós não temos dor. Mas a primeira semana, então, é desagradável, as pacientes acabam dormindo semi-sentadas em função dessa questão, seca a boca porque respiram mal. Isso. E nós podemos dizer aos nossos pacientes assim, com um mês nós já teríamos um resultado bastante próximo do resultado final, já então com um grande grau de satisfação. E após essa cirurgia, tem que ter cuidados especiais? Sim, nós temos algumas restrições, exercícios físicos forçados por 4 semanas, nós pedimos que o paciente não faça. Tem alguns pequenos truques, ao espirrar, o paciente deve abrir a boca para que o jato de ar não passe todo pela nariz. Pressão. Isso. Enfim, piscina, sol. Nós temos que privar, o paciente tem que se privar de piscina por pelo menos 15 dias, o sol no primeiro mês obrigatoriamente, retirar os pontos muito cedo, nós temos então uma pequena sutura. Não fica cicatriz, nada. A cicatriz é imperceptível ou muito pouco perceptível, né? E sem dúvida nenhuma, nós vemos um grau de satisfação muito maior. Então, cicatriz versus grau de satisfação. A cicatriz é muito pouco aparente e o grau de satisfação é muito maior com a cirurgia aberta do que com a cirurgia que nós fazíamos usando as narinas como via de acesso. Há quanto tempo que vocês mudaram essa técnica? Já tem em torno de 10 anos que os cirurgiões em geral, optam por esse tipo de técnica. Cada vez mais a gente domina isso mais, tendo, de novo, repito, os resultados mais duradouros, que isso é importante, sim, nós vamos tocar, e mais constantes. Que era a minha pergunta, quanto tempo de durabilidade, então, se essa é a pergunta certa, né? Então, nós temos pacientes nossos operados há 15 anos, 12 anos, que voltam dizendo que a ponta desceu um pouco, né? Então, depois do advento desta cirurgia, em que nós usamos uma estrutura na columela, nós tiramos do septo nasal uma pequena quantidade dele, desenhamos uma estrutura como se fosse um pilar, como se fosse uma coluna. Uma sustentação. Isso, e fazemos a sustentação da ponta. Então, esse estrute columelar, ele mantém o resultado por muito mais tempo. Nós temos, então, um resultado que nós podemos dizer para a vida toda. Rosado, você está falando, eu estou lembrando que antes eu via pessoas com o nariz mais arredondado, como é que chama? A giba, não é? A giba chama? E hoje quase não se vê mais. Será que é por isso que... Pois é, mas na verdade a procura é muito grande em função da giba. Tem muitas pacientes, ou muitos também, homens, né? Os homens também estão fazendo bastante? Sem dúvida. A cirurgia nasal, nós temos um equilíbrio entre homens e mulheres, sabe, na procura. Os pacientes que nos procuram, uma das queixas muito grandes é o fato de que eles não gostam de serem vistos ou fotografados de perfil. Porque tem a giba e porque tem a ponta caída ou um ou outro desses defeitos, vamos dizer assim, né? Então, acaba mudando a vida da pessoa. Inclusive existe um trabalho longo, extenso, que foi feito na Universidade de Harvard, muitos anos atrás, que mostrou que os pacientes operados de nariz ficaram no seu convívio social e escolar mais seguros. Tiveram tiveram um aumento, uma melhora no seu desempenho com relação
as relações sociais e dentro do estudo, né? Isso encorajou muito mais e cada vez mais a gente a indicar essa cirurgia, né? Então, podemos dizer que o sul-mato-grossense, o campograndense, que não estiver satisfeito com o seu nariz, pode vir fazer uma consulta com o senhor ou com qualquer membro da sociedade. Isso, exatamente. Né, vai poder resolver esse problema. Nós todos, os membros da sociedade brasileira, estamos preparados para enfrentar essas dificuldades dadas pela rinoplastia e oferecer resultados duradouros e satisfatórios. Tá bom, meu jovem. Obrigado, então, por essa pequena entrevista. E eu pretendo voltar mais vezes aqui para a gente, cada visita, estarmos falando de um assunto. Será sempre muito bem-vindo e obrigado. Ok, eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.